Fala galera, pessoal, nós vamos aprender hoje sobre o gráfico da função afim, né? A aula anterior nós aprendemos o conceito do que é a função afim, né? E todos os tipos de função afim. Hoje nós vamos focar no gráfico. Então vamos lá. O gráfico de uma função afim, na forma f de x igual a de x mais b, é sempre uma reta. Então, toda função afim, o gráfico dela vai formar uma reta, tá? Agora, aquelas variações do tipo de função afim terá uma particularidade do seu gráfico, mas todos eles irá formar uma reta. O coeficiente a é chamado de coeficiente angular. E o coeficiente b é chamado de coeficiente linear. Então, o a, que é o coeficiente que multiplica o x, ele é chamado de coeficiente angular. Nós vamos especificar mais sobre o que é esse coeficiente angular. E o b, que é o coeficiente que não é multiplicado pelo termo x, ele é chamado de coeficiente linear. Também vamos especificar cada um desses, tá? Coeficiente angular e coeficiente linear. Olha aqui. A função f de x igual a x mais b, temos aqui a coeficiente angular e b coeficiente linear. Primeiramente, vamos entender a relação que os coeficientes a e b têm com o gráfico da função f de x igual a x mais b. Ou seja, a relação que o coeficiente a tem no gráfico, né, da função afim e a relação que o coeficiente b tem no gráfico, né, da função afim. Então vamos estudar primeiramente o que é o coeficiente b. A influência do coeficiente b no comportamento do gráfico. Vamos analisar aqui o que o coeficiente b faz, né, no gráfico da função afim. Qual que é a relação dele, ou seja, o que ele faz o gráfico comportar, o que vai influenciar, né, no desenho do gráfico. Então tá aqui, ó. Considere, né, as funções. Temos aqui a função f de x igual a 2x. Eu coloquei de cores diferentes para a gente identificar cada reta aqui no gráfico de acordo com a sua cor, tá? O gráfico é g de x igual a 2x mais 1, o gráfico h de x igual a 2x mais 2, o gráfico i de x igual a 2x mais 3 e o gráfico j de x igual a 2x mais 4. Vamos fazer uma análise aqui. Aqui no gráfico f de x, o coeficiente b, aqui o coeficiente a todos são iguais. O que está variando aqui? O coeficiente b. Então vamos entender essa mudança do coeficiente b, o que está acontecendo no gráfico. Então aqui no f de x, primeira função aqui, o a vale 0. Desculpa, o b, né? O coeficiente b vale 0. Na função g, o coeficiente vale 1. Na função h, o coeficiente b vale 2. Na função i, o coeficiente b vale 3. E na função j, o coeficiente b vale 4. Tá vendo que está aumentando de 0 até 4. Agora vamos fazer uma análise aqui no nosso gráfico, tá? Que temos aqui a função f de x, né? G de x de acordo com a cor. A nossa função f de x, né, igual a 2x, ou seja, o coeficiente b vale 0, né? Vamos fazer uma análise aqui, ó. O 0 foi o ponto onde o nosso gráfico cortou aqui, né? Tanto o eixo x como o eixo y, né? Beleza, mas vamos lá. Na função g, que é a função de cor verde, o coeficiente b vale 1. Tá vendo que ele cortou o gráfico no eixo y aqui bem no 1? A função h, o coeficiente b vale 2. Então, cortou o eixo y bem no 2. Tá? A função i, o coeficiente b vale 3. Então, aqui no gráfico, ela cortou o eixo y bem no 3. Tá? E na nossa função j aqui, o coeficiente b vale 4. Ele cortou o eixo y bem no 4. Aqui, esse aqui cortou os dois, mas é porque cortou o 0. O y também, né, vai cortar o x no 0. Mas o que eu quero mostrar para você aqui? O coeficiente b, ele indica onde o gráfico irá cortar o eixo y. Tá? Então, tá vendo aqui, ó. Coeficiente b é 4, então a função está aqui, cor amarela, cortou o eixo y no 4. A função i, de cor vermelha, o coeficiente b vale 3, então cortou o eixo y no 3. A função azul, o coeficiente b vale 2, então cortou o eixo y bem no 2. A função g, verde, o coeficiente b vale 1, então cortou o eixo y bem no 1. E a função f, o coeficiente b não apareceu, ele vale 0, então cortou o eixo y bem no 0. Então sempre o coeficiente b indica a posição onde o seu gráfico irá cortar o eixo y. Pronto, olha só, analisando os gráficos, percebe-se que o coeficiente b representa o ponto em que o gráfico da função cruza o eixo y, ou seja, vai cortar o eixo y bem no valor do coeficiente b. Aquilo não apareceu a 0, então vai cortar no 0. Tá bom? Então, essa é a nossa análise do coeficiente b, a influência que ele tem em relação ao gráfico. Agora vamos analisar o coeficiente a. A influência do coeficiente a no comportamento do gráfico. Vamos analisar aqui. Considere as funções f de x igual a x mais 1, g de x igual a 2x mais 1,
h de x igual a 3x mais 1 e I de x igual a 4x mais 1, tá? Aqui nós temos 4 funções, de acordo com a cor aqui nós temos, né, o desenho aqui do gráfico. Vamos analisar primeiramente a nossa função f de x aqui de cor lilás, né, cor roxa, né? F de x igual a x mais 1. O coeficiente A vale quanto? 0. Ou melhor, desculpa, 0 não, perdão, vale 1, né? Então tá aqui nosso gráfico aqui de cor roxa, né? O nosso gráfico de cor verde, 2x, aqui era 1, aqui veio, aumentou para 2 o A, tá vendo? Então tá vendo que ele ficou um pouquinho mais em pé, ok? A função de cor azul, né, função H, o A aumentou para 3, então tá vendo que o azul aqui aumentou um pouco, né? A inclinação dele aqui, e a função I, o A vale 4, então aumentou mais ainda. Então, com isso, e o coeficiente B, que todos eles se manteve, tá? A gente percebe que quando a gente aumenta o coeficiente A, a gente está aumentando a inclinação. Tá vendo aqui, ó, o A vale 1, tá menos inclinado do que as demais. O A vale 2, está mais inclinado do que essa aqui, do que a do A sendo 1. O A sendo 3 está mais inclinado do que o A sendo 2 aqui anteriormente. E o A sendo 4 está mais inclinado em relação à reta anterior. Então, o que é a influência do coeficiente A no gráfico? Quanto maior for o seu valor de A, maior será a inclinação da reta da sua função no gráfico, tá? Então, o coeficiente B ele vai indicar o quê? Onde o gráfico irá cortar o eixo Y, tá? E a influência do coeficiente A no gráfico, quanto maior o valor do seu A, mais em pé, ou seja, mais em pé, ou seja, mais inclinada a sua reta vai estar, tá bom? Quanto mais você for o menor do A, menos inclinado vai ficar a sua reta. A sua reta tende a ficar na horizontal. Quanto maior o valor do seu A, o seu gráfico tende a ficar mais na vertical, tá bom? E sempre irá cortar, né, aqui, ó, olha só, quanto que vale o coeficiente B? 1. Então tá vendo que todas elas estão cortando o coeficiente B no 1, mas a inclinação dela, né, vai ser de acordo com o coeficiente A. Então, olha só, analisando os gráficos, percebe-se que o coeficiente A representa a inclinação do gráfico em relação ao eixo X. Quanto maior o valor de A, mais inclinado é o gráfico, tá bom? Então, entendemos o que o coeficiente B, né, da sua função faz no gráfico e o que o coeficiente A da sua função irá fazer no seu gráfico. Então, você já tem essas duas leituras. Agora, vamos obter o gráfico a partir da lei de formação. Vamos construir o gráfico, tá bom? Ó, exemplo 1, construir o gráfico da função f, né, de R em R, ou seja, domínio números reais, contradomínio também pode ser qualquer número real. Definida pela função f de x igual a 2x menos 4. Então, aqui está a lei de formação da nossa função. Vamos construir o gráfico dela. Bom, a partir daqui, nós vamos fazer o quê? Definir valores para x e nós vamos jogar o valor de x na nossa função e descobrir o y correspondente a cada um desses x. Ou seja, aqui eu tenho domínio e aqui eu tenho imagem, tá? Valor de domínio pode ser qualquer número real. O contradomínio também pode ser qualquer número real. Agora, a imagem você descobre através da lei de formação da sua função, né? Vamos lá. Primeiro, esses valores de x aqui, eu escolhi eles, tá? Eu vou pegar o menos 1, colocar no lugar do x aqui, tá vendo? Vai ficar aqui, ó, 2 vezes menos 1, menos 4. Tá aqui, ó, 2 vezes o menos 1 aqui, que é o x, menos o 4. Portanto, vai dar igual a menos 6. Então, quando o x for menos 1, o y vale menos 6, tá? O correspondente y do x aqui é menos 6. A imagem, né, desse domínio aqui. Vamos lá. X sendo igual a 0, vai ficar assim, ó, y é igual a 2 vezes 0 menos 4, que vai dar quanto? Menos 4. X igual a menos 1, igual a 1, perdão, igual a 1. Vai ficar y é igual a 2 vezes 1 menos 4, vai dar quanto? Menos 2. X igual a 2, vai ficar y igual a 2 vezes 2 menos 4, vai dar 0. X igual a 3, vai ficar y igual a 2 vezes 3, aqui menos 4 vai dar 2, tá? Então aqui eu tenho os pares ordenados para eu jogar no meu gráfico, né, e construir, né, o desenho da função lá no gráfico. Vai ficar, ó, menos 1 ligando, ó, menos 1 do x ligando no menos 6 do y, 0 do x ligando no 4 do y, tá? Tá aqui, ó, menos 1 do x ligando lá no menos 6 do y, depois 0 do x ligando no menos 4 do y, ou seja, basta fazer aqui, ó, o menos 4 aqui no y, por quê? Porque quando o x é 0, o ponto aqui ficará em cima do eixo y, tá? Onde? No menos 4 aqui. Próximo, 1 do x ligando no menos 2 do y, 1 do x ligando no menos 2 do y, então faça a bolinha aqui. Depois, 2 do x no 0 do y, então vai ficar em cima do 2 no eixo x, tá? Porque o y vale 0. E 3 do x no 2 do y, olha só, 3 do x no 2 do y tá aqui, ó. Pronto, eu vou desenhar a minha reta passando por esses pontos aqui, ó. Pronto, acabei de obter o gráfico dessa minha função aqui,
tá? Através de valores que eu vou determinar para x, vou descobrir o y, faço os meus pares ordenados lá no gráfico e ligo a minha reta, tá? Exemplo 2, eu tenho aqui, ó, construir o gráfico da função f de r em r, definida por f de x igual a menos x mais 3. Construímos uma tabela atribuindo alguns valores para x, né? E calculando as imagens correspondentes. Mesmo procedimento que nós fizemos na função anterior. Só que aqui é menos x, né? Então vai ficar assim, ó, menos o valor do x, que é menos 1, mais 3. Aqui vai ficar 1 positivo e vai dar o resultado aqui 4, tá? Aqui, y é igual a menos 0 mais 3, que vai dar 3. Y é igual, vale 1, né? Então vai ficar menos 1 mais 3 igual a 2. Aqui o x vai valer 2, vai ficar menos 2 mais 3 igual a 1. O x agora vale 3, vai ficar menos 3 mais 3 igual a 0. E o y vale 4, agora vai ficar menos 4 mais 3 igual a menos 1, tá? Agora vamos ligar esses pontos aqui, ó. Menos 1 do x no 4, tá? Aqui, ó, menos 1 do x liga no 4 do y, tá aqui o ponto aqui da minha função, tá? Depois 0 do x no 3 do y, basta eu fazer o pontinho no 3 do y, tá? No eixo, porque o x vale 0 e vai estar em cima do eixo y. 1 do x no 2 do y, tá aqui, ó, 1 do x liga no 2 do y, tá aqui meu pontinho aqui, né, do meu par ordenado. Depois 2x, 1y, tá? 2x, 1y, tá aqui o meu ponto, tá? 3x, 0y, então vai ficar em cima do eixo x, tá? Porque o y vale 0. E 4x menos 1y, tá? 4x menos 1y tá o ponto aqui. Agora basta eu ligar, passar uma reta ligando todos esses pontos aqui, eu vou obter, né, a minha função, né, a reta da minha função, do gráfico da minha função, de acordo com essa lei de formação aqui. Certo, galera? Agora, vamos entender o que é uma função crescente e o que é uma função decrescente. De acordo com esses dois exemplos aqui, a gente consegue perceber. Olha essa função aqui, ó, tá vendo que essa função está crescendo, tá? E já essa daqui ela está o quê? Diminuindo. Vamos entender isso aqui? O que é uma função crescente ou uma função decrescente? Vamos lá, ó. Com exceção da função constante, tá? Porque a função constante é simplesmente uma reta na horizontal. No caso da função constante, a exceção, tá? De crescimento e decrescimento. A função constante, ela não cresce, não diminui, tá? Então, por isso que fala aqui, ó. Com exceção da função constante, cujo gráfico é uma reta na horizontal, certo? As outras funções afins têm como gráfico uma reta oblíqua. O que é uma reta oblíqua? É que é uma reta que vai interceptar, certo? O eixo x aqui, ela vai interceptar tanto o eixo x quanto o eixo y, tá? Então, oblíqua é uma reta o quê? Que vai interceptar outra reta. Então, tá aqui, ó, formando uma determinada angulação, né? Uma função, ela é crescente quando, ao atribuirmos valores cada vez maiores para x, o resultado de f de x, ou seja, os y, será também cada vez maior. Então, quando você escolhe valor para x, né? Se você vai escolher valor para x, vai aumentando esses valores. Os resultados, ou seja, as imagens, os valores de y também estão aumentando, significa que a sua reta é crescente, tá? Então, vamos analisar aqui a nossa reta crescente aqui, ó. Eu fui escolhendo valores para x, o que? Foi aumentando, ó, menos 1, 0, 1, 2, 3. Os y também foi aumentando, ó, menos 6, menos 4 aumentou, tá, gente? Então, negativo quanto mais próximo do zero vai aumentando, ó, menos 6, menos 4, menos 2, 0 e 2, tá vendo? Então, eu estou aumentando os valores de x, o meu y também está aumentando. Portanto, a minha reta é crescente, tá? Meu gráfico será crescente. Agora vamos analisar o decrescente, ó. Já a função decrescente, aquela que ao atribuirmos valores cada vez maiores para x, o resultado de f de x, ou seja, os valores de y será cada vez menor. Então, enquanto que a função crescente, se aumenta o x, o y também aumenta, na função decrescente, você aumenta o x, o y vai diminuir, vai ser o quê? Inverso, o contrário, tá? Então, quando o x aumenta, o y também aumenta, função crescente. X aumenta, y diminui, a função será decrescente. Vamos analisar aqui, ó. Então, meus valores de x foram aumentando, ó. Menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Aqui tá diminuindo, ó. 4, 3, 2, 1, 0, menos 1. Então, aumentei os valores de x, os valores de y estão diminuindo. Quando isso acontece, você sabe que a sua função será decrescente. Função crescente, o desenho dela indica que ela cresce. O desenho dela, ó, tá vendo? Tá crescendo, tá? Função decrescente, o desenho dela indica que ela está decrescendo, está diminuindo, tá bom? Olha só. Como identificar funções crescentes e decrescentes sem o cálculo, tá? Porque aqui nós analisamos o que? O crescimento dos valores de x e o decrescimento, né? E o crescimento de y. Aliás, aqui é decrescimento, né? Aqui eu analisei o que? O crescimento dos valores de x e aqui o decrescimento dos valores de y, tá? Então, quando acontece isso daqui, ó, não, melhor, crescimento e crescimento de y. Então, a função é crescente. Aqui, ó, os valores de x aumentou e aqui diminuiu, né? Então, a nossa função será decrescente. Agora, como identificar uma função crescente e decrescente sem cálculos, né? Como, né, identificar isso? Vamos lá. Podemos comprovar que a função é crescente sempre que o a for maior do que zero, ou seja,
positivo e decrescente para valores de A menor do que zero, ou seja, negativo, tá? Então tá aqui, ó, função f de x igual a x mais b, só que não é válido para a função constante, tá? Toda vez que o A for positivo, né, maior que zero, a função será crescente. Toda vez que o A for menor do que zero, a função será decrescente, ou seja, A negativo, função decrescente, A positivo, função crescente. Agora vamos fazer essa análise observando os dois exemplos que nós fizemos. Olha só, quando que o A aqui é positivo ou negativo? Positivo, né? Então nossa função é crescente. Olha que maravilha, sem cálculo, sem nada. O A aqui, ó, quem está multiplicando o x? Menos 1, ou seja, o A negativo, não é? E, portanto, a função foi decrescente. Olha só. Então, você consegue identificar os valores, através dos valores de x e de y, tá? Se os valores de x aumentam e os de y também aumentam, a função será decrescente. Se os valores de x aumentam e de y diminuem, a sua função também será decrescente. Ou você pode simplesmente olhar a lei de formação. Se o A é positivo, a função é crescente. Se o A é negativo, a função é decrescente. Olha só esses exemplos aqui, ó. Função crescente, f de x igual a 2x menos 4, o A é igual a 2, né, ou seja, positivo, então a função é crescente. F de x igual a menos 2x mais 5, o A é o que? Negativo, né, então o A igual a menos 2, negativo, portanto a função será decrescente. Se você construir o gráfico dessas duas funções, o gráfico aqui será crescente, o gráfico aqui será decrescente, tá? Gráfico da função afim crescente, tá? Então tá aqui, ó, tá? Eu vou pegar dois pontos aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de x1, esse aqui de x2. Então esse aqui vai ser o que? F de x1, ou seja, y1, esse aqui será f de x2, ou seja, y2, tá? Sendo, ó, o x2 será maior do que o x1, por quê? Porque minha função tá crescendo. Então o x2 aqui, à medida que eu vou aumentando aqui o valor de x, ele vai ser maior. Então esse x aqui, ó, ele será maior do que o x2, será maior do que o x1. Então olha só, o A positivo, temos ax2 maior do que ax1, né? Agora, portanto, se x2 for maior do que x1, então o y2 também será maior do que o y1, tá? Então, se a nossa função está crescente, obviamente o valor do A aqui, o valor do x1 será maior do que o x2, ou seja, o valor do A será maior do valor do A2 aqui, o valor do A no x2 será maior do que o valor do A no x1 aqui, tá bom? Então, ó, x2 maior do que x1, então o nosso y2 aqui também será maior do que o nosso y1, portanto, a nossa função será crescente, seu comportamento gráfico, tá, galera? Aqui, gráfico da função afim decrescente, tá? Então, nesse caso aqui agora, vamos ver, ó, o x, o valor do x aqui, vamos supor que seja 1, aqui seja 3, né? Olha só, aqui da mesma forma, ó, x1 e o x aqui, né? x2 será igual a um valor igual a 3, aqui da mesma forma, eu tô aumentando meu valor de x, ó. x1 aqui vale um exemplo, vale 1, aqui o x2 vale 3, tá vendo? Então, meu y tá aumentando, o meu x está aumentando. Olha o que tá acontecendo com o y, ó, aqui está acontecendo o quê? Está diminuindo, tá? Então, olha só, o meu x2 está aqui, então o meu y2 vai estar aqui. O meu x1 está aqui, então o meu y1 vai estar aqui. Então, olha só, x1 menor, não, melhor, x1 maior do que x2. Então, ficou o quê? O contrário. Então, ó, portanto, quanto o x1 for maior do que x2 e o f de x2 será menor do que o f de x1, a nossa função será o quê? Decrescente. Já foi explicado isso aqui de acordo com os dados. Aqui é só uma forma genérica de você entender o comportamento da sua função, né? Analisando o valor de x1, x2, y1 e y2, tá? Forma genérica, vale para qualquer valor, tá? Por isso que eu não coloquei valores aqui, tá bom? Sendo assim, se A é positiva, a função é estritamente crescente, tá? Se o A for negativo, a função é estritamente decrescente. Beleza, galera? Então essa foi a nossa teoria, tá? Os nossos conceitos sobre gráfico de função e função crescente e função decrescente. Agora vamos fazer alguns exemplos aqui. Olha só, exemplo 1 é um exemplo da Universidade Federal de Minas Gerais. Olha só, sendo A menor do que zero e b maior do que zero, a única representação gráfica correta da função f de x igual a x mais b é. Então aqui não tem lei de formação, apenas tem os desenhos dos gráficos. Agora vamos analisar. Primeiro, o A ele é menor do que zero, ou seja, o A é o quê? Negativo. Se o A é negativo, esse gráfico dessa minha função aqui terá que ser o quê? Decrescente. Beleza, então tem que ser decrescente. Agora, o B é maior do que zero. Lembra que o coeficiente B é o ponto onde a sua função corta o eixo y. Então, primeira coisa, fazendo a análise do A, a minha função precisa ser o quê? Decrescente. Então, ó, o A, o B, agora C e D eu já descarto, porque C e D eu tenho a função crescente, então ela precisa ser decrescente. Agora, B maior do que zero. Se o B é maior do que zero, significa que a minha função tem que cortar o eixo y num valor o quê? Positivo. Agora aqui, ó, nos dois casos aqui, A e B, que é as minhas duas possibilidades de estar correta, o B está cortando o eixo y aonde? Né? No
0. E aqui a minha função, que é o coeficiente b, está cortando o eixo y onde? Num valor acima do zero, ou seja, positivo. Portanto, a minha resposta é exatamente a letra A, tá bom? Coloquei, aliás, tem a letra E, né, que eu tinha analisado aqui, desculpa, tá? Então, olha aqui, ó. A letra E da mesma forma, ó, é decrescente, tá? Mas olha só, tá cortando o eixo y aonde? No valor o quê? Negativo. Então, da mesma forma, a letra E não pode ser a correta, tá? Então, letra A, letra B e letras E eram as possibilidades de estar correta, tá? A letra C e D eu já descartei, porque ao fazendo essa primeira análise aqui, eu sei que a minha função precisa ser decrescente, tá? E o coeficiente B, ou seja, tem que cortar o eixo Y onde? Num valor positivo, tá? Aqui tá cortando no zero, aqui tá cortando no negativo, então, portanto, é a letra A cortando no positivo, tá? Beleza, olha só, como é menor do que zero, a função deve ser decrescente. Como B é maior do que zero, deve interceptar o eixo Y na parte positiva, ou seja, acima do eixo X aqui. Ó. Tem que cortar acima do eixo X, estarei cortando a minha função, o meu gráfico, né, o eixo Y na parte positiva. Beleza, exemplo 2. Esboçar o gráfico, determinar o domínio, contradomínio, conjunto imagem e classificar quanto ao crescimento as seguintes funções. Vamos lá, letra A. F de x igual a 2x menos 1. Primeira coisa, eu vou marcar 2 pontos no meu gráfico. Porque eu marcando 2 pontos, eu já sei o quê? Aonde a minha reta vai ser construída. Porque para você formar uma reta, basta você analisar, criar 2 pontos. Liga esses 2 pontos, você tem o quê? Você já tem a sua reta. Então, eu vou marcar 2 pontos importantes. Sabe aonde? Aonde a minha reta irá cortar o eixo X e aonde a minha reta irá cortar o eixo Y. Vou marcar esses 2 pontos da minha função. Olha só, eu coloco o x sendo 0, vou descobrir aonde ela vai cortar o eixo y, tá? Então, ó, coloco o x sendo 0, vai ficar 2 vezes 0 menos 1. Então, portanto, quando o x for 0, o y vale menos 1. Agora eu vou colocar o y sendo igual a 0. Então, eu vou colocar aqui sendo igual a 0, né? Vai ficar o quê? 0 igual a 2x menos 1. Passo 1 para lá, vai ficar 1 igual a 2x, passo 2 dividindo. Portanto, o meu x vai ser igual a 1 sobre 2. Ou seja, quando o y for 0, o meu x vai ser 1 sobre 2. Pronto, vou marcar esses pontos aqui, ó. Vou ligar o 0 do x no menos 1 do y, ou seja, menos 1 do y aqui. O 1 sobre 2 do x no 0 do y está aqui, 1 sobre 2 do x no 0 do y, vou ligar esse ponto aqui e aqui, vou passar minha reta cortando, tá? Então, portanto, essa minha função aqui, ela é uma função que do primeiro grau, tá? Domínio, quem que é o domínio da minha função? Ela vai para o infinito, ó, aumenta tanto infinito para x e para o valor positivo de x, positivo de x, negativo de x. Ela também no y, que ela vai para o positivo, né, infinito, e também vai para o negativo infinito. Ou seja, não existe restrição para essa minha função aqui. Então, o domínio dela é qualquer número real, o contradomínio dela é qualquer número real e a imagem dela também será qualquer número real, tá? O a, quanto que vale o a? O a é igual a 2, ou seja, positivo. Portanto, a função é crescente, tá? Próximo, f de x igual a 2 menos x. Galera, tá invertido o a com o b. Aqui é o b e aqui está o a. O a vale quanto? Menos 1, tá? Então, ó, vou colocar o valor de x sendo 0, tá? Ou melhor, aqui, né? Vai ficar o quê? 2 menos 0, portanto, o y vai ser 2. Coloco o x aqui, o y sendo 0, né? Passo 2 para o outro lado, vai ficar o quê? Vai ficar menos x igual a menos 2, multiplica por menos 1, y vai dar 2, tá? Então, quando o x vale 0, o y vale 2. Quando o y vale 2, o x vale... Quando o y vale 0, o x vale 2, tá? Então, marcando esses pontos aqui na minha função, tá? X é 2 do x no 0 do y, 0 do x no 2 do y, marca aqui, formei o meu gráfico, tá? Vamos lá. Essa função é a função o quê? Do primeiro grau, tá, galera? Domínio dela, todos os reais. Quando eu domino todos os reais e imagem todos os reais, tá bom? Como o a aqui é um valor menos 1, ou seja, negativo, portanto, essa função será o quê? Decrescente, tá? E último exemplozinho aqui, né? Letra C desse exemplo 2, tá? Para finalizar nossa aulinha, temos aqui f de x igual a 2. Nesse caso aqui, nós temos o quê? Uma função constante, tá? O que vai acontecer? Eu vou colocar qualquer valor que eu colocar aqui para x, o y vai ser 2, tá? Tá aqui, ó, x0, y2. Y0, x2, tá? Y2 quer dizer aqui, ó, deixa eu ver aqui, x, onde vai cortar o eixo y, tá? Quando, aliás, ela não corta o eixo y, né? Então, eu tenho aqui, ó, o x sempre vai ser 0, né? No caso aqui, x0, ou melhor, vou colocar o valor de x aqui, ó, e aqui também o y vai ser 2, tá? Então, qualquer valor que eu colocar para x, né, o y vai ser 2, tá? Isso que tá indicando aqui, ó, x0, y é 2. X igual a 2, y vai ser igual a 2. Qualquer valor de x aqui que eu ligar, o y vai dar 2, tá? No caso aqui, será, no caso dessa função, é uma função constante, tá? Lembra que quando a função é constante, ela não tem crescimento. Então, ó, domínio todos reais, contra domínio também todos reais, tá? O x aqui você pode colocar qualquer valor para x, tá? Contra domínio também você pode ter qualquer valor reais. Só que a imagem, qual que é a imagem da minha função? Somente o número 2, tá? Então, a imagem ela é limitada ao número 2, tá? Portanto, a é igual a 0. Se o a é igual a 0, ela não tem crescimento, tá? Ela vai ficar o quê? Na horizontal. Então, ó, não
possui crescimento nem decrescimento. Por quê? Porque é aquele caso particular da função constante. Quando a função é constante, não possui nem crescimento nem decrescimento, ou seja, a sua função aqui ficou na horizontal. Certinho, galera? Essa foi nossa aula sobre gráficos da função afim. Certinho, pessoal? Então, fico por aqui e fui!